Vamos ler um versículo no penúltimo livro da Bíblia, a epístola do apóstolo Judas, verso 24. A gente sempre lembra Gessim, a Nádia, em nossas orações. Enquanto eles estão lá no Macapá, longe de nós, acompanhamos em nossas orações o trabalho deles. Amamos muito esse casal, fazem muita falta. Então, por isso, nós damos graças a Deus pela palavra do nosso irmão. Judas, verso 24, diz a palavra: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora, para todo sempre. Amém. Um dos meus hinos prediletos, o escritor, ele diz: o tempo vai passando, não tarda em despontar, o dia suspirado do meu Senhor chegar. O mundo em seu pecado de mal vai a pior, porém nós esperamos a vinda do Senhor. E o dia se aproxima. Nós sabemos muito bem, em breve estaremos na presença do nosso amado Salvador. É impressionante, se trata de um dos temas principais da palavra de Deus, a vinda do nosso amado. Terminando o seu evangelho, o primeiro evangelho, Mateus diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E mais uma coisa, eis que eu estou convosco todos os dias até quando, Senhor? Até a consumação do século. Pois um dia Ele estará entronizado. Até a consumação do século, o nosso amado está acompanhando a vida de cada um de nós. O rei dos judeus foi rejeitado pelos homens, crucificado, maltratado, humilhado, desfigurado. Porém, ele terá a última palavra. Então, no início do Novo Testamento, o escritor já está pensando na consumação do século. E convém que nós também saibamos e não tenhamos nenhuma dúvida: o tempo, o momento, o encontro se aproxima. Em Marcos, capítulo 14, encontramos esta pergunta no versículo 61. És tu Cristo? E o Senhor responde: eu sou. E mais, vereis o Filho do Homem assentado
na destra de Deus. Vereis o Filho do Homem. Esse Salvador maravilhoso, um dia estará assentado. Hoje ele está glorificado, entronizado, à destra de Deus. A próxima vez que o nosso amado Salvador, o Salvador que nos tirou do lamaçal do pecado, estará viajando, ele descerá dos céus, pois um dia ele estará entronizado. Então, Marcos destaca esta verdade. Lucas também, terminando o seu evangelho, destaca esta verdade. Ele se aproximou com 2 discípulos, desanimado, em Lucas 24, verso 15, ele apresentou no meio. E aquela conversa com os 2 discípulos deprimidos mudou, transformou a vida deles. Naquele dia ele deixou bem claro que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E os 2 entenderam muito bem a importância dessa verdade. João, na última conversa que o Senhor Jesus teve com Simão Pedro e o discípulo amado, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é isso a ti? Quanto a ti, segue-me. Mas esta palavra chama a minha atenção. Até que eu venha. Pois sem sombra de dúvida, eu venho. Então João entendeu muito bem. Ele destaca muito bem a importância das palavras do Senhor Jesus. Quantas vezes ele disse na presença deles: eu sei, eu conheço, eu venho. O nosso amado Salvador se aproxima. Chegamos no livro histórico do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos. Descobrimos uma coisa interessante. Os pregadores, evangelistas, também enfatizaram a mesma verdade. Esse Jesus é pedra angular. Esse Jesus, Deus ressuscitou. Esse Jesus, Atos capítulo 1, versículo 11, esse Jesus virá do modo como vistes subir. Sem sombra de dúvida, esse Jesus, Deus ressuscitou, é Senhor e Cristo, é pedra angular, e esse Jesus virá. Chegamos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, e ele também enfatiza a vinda do Senhor. No capítulo 8, que talvez seja um dos mais capítulos conhecidos da Bíblia, ele diz: olha, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Eu estou bem certo. Nem tribulação, angústia, coisas do presente, nem do porvir, potestades, principados, nada nos separa de Deus. Então ele fala das coisas do presente, nem do porvir. Eu fico imaginando que talvez alguns estejam passando momentos difíceis nesse exato momento. Mas nós não temos nenhuma dúvida.
esse apóstolo enfatiza, ele se aproxima. Ele fala no capítulo 13, está na hora para nos despertarmos. A vinda, a nossa salvação, diz Paulo em Romanos capítulo 13, está mais perto do que nós quando nós cremos. Ele fala no capítulo 14, verso 10, de um dia importante. Logo após o arrebatamento da igreja, o encontro do Senhor nos ares, estaremos na presença dele, o tribunal de Cristo, um momento inesquecível. Nós iremos prestar contas ao nosso amado Salvador. E ele fala desse dia em Romanos capítulo 14. Não temos motivo para desprezar ninguém, criticar ninguém. Ele está sempre vendo, ouvindo, acompanhando, escutando as nossas conversas. O dia há de declarar. Chegamos no primeiro capítulo, no primeiro livro que Paulo escreveu aos Coríntios. E ele ensina uma verdade preciosa para nós, que sentimos a falta de um estimado irmão que foi promovido à glória essa semana. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, uma verdade fundamental, verso 51. Diga uma coisa, nem todos dormiremos, não, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Graças damos a Deus. Ele resolveu, Ele conquistou, Ele terminou a obra e temos um Salvador vivo. Um Salvador que conquistou, que venceu a morte. E nós fazemos parte com Ele. Na segunda carta que Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 5, ele destaca esta verdade. Estamos ausentes do Senhor. Sentimos a falta dEle. Ele está lá, nós estamos aqui. Mas um dia estaremos juntos na presença dEle. E o dia se aproxima, o tribunal de Cristo. Paulo continua enfatizando esta verdade na sua carta aos Gálatas, capítulo 6. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, principalmente a família de Deus. Enquanto nós, a expressão que ele usa, enquanto nós tivemos oportunidade, façamos o bem. Então, orando a favor do nosso querido irmão, que foi promovido, essa semana você um dia receberá a recompensa. O irmão que esteja sempre visitando os irmãos desanimados, ensinando crianças, jovens, um dia receberá a recompensa. O irmão que está sempre evangelizando os vizinhos no bairro, mas principalmente a família. E nós graças damos por essa família no bairro Terezinha. Amamos profundamente a igreja. E um dia a contribuição de cada um será recompensa, será reconhecido. Paulo ensina isto em Gálatas. Na sua carta aos Efésios, ele começa no capítulo 2 a mostrar a grandeza dessa salvação. Ele nos deu vida,
Estávamos mortos, longe de Deus, em nossos pecados e transgressões, fazendo as inclinações da carne. Éramos, por natureza, filhos da desobediência. Mas Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Nos fez assentar nos lugares celestiais para revelar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, a obra magnífica, a igreja será revelada. Paulo ensina isto na sua carta aos Efésios. Na sua carta aos Colossenses, terminando a carta, ele tem uma palavra, ele incentiva as esposas, os maridos. Eu gosto de citar o versículo 19. Os meus filhos gostam de citar o versículo 20, que fala dos pais e a paciência dos pais. Mas enquanto nós tivemos oportunidade, diz Paulo, façamos para o Senhor. Pois um dia todo o nosso serviço em casa, como pais, marido, filhos, esposos, mães, será avaliado. Servos, mestres, ele fala de tudo nesta carta. Na sua carta aos Filipenses, ele diz uma coisa interessante, e o tempo está se esgotando, gente, não se preocupe não, viu? Porém, ele fala de um dia em Filipenses capítulo 1, verso 6, verso 10, capítulo 2, versículo 16. Sabe o que ele diz em Filipenses capítulo 1? Quem começou a obra na cidade de Filipos? Se fosse Paulo, não teria permanecido. Mas não foi Paulo quem começou a obra em Filipos. Deus começou a obra. E mais, há de completá-la até ao dia de Cristo. Então, Paulo está analisando a sua importância em Filipenses capítulo 2, verso 16, tendo em vista o dia de Cristo. Não tenho dúvida, toda a obra do nosso irmão José, na igreja lá na Visconde, Rio Branco, será recompensado um dia. Servindo o Senhor, fazendo para o Senhor, Ele há de recompensar. Deus começou a obra e Ele há de completá-la. Irmãos, nós chegamos na primeira carta aos Tessalonicenses, e este apóstolo quer que nós tenhamos uma convicção, não tenhamos nenhuma dúvida. Então ele diz, seremos arrebatados. Para o encontro do Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, para o encontro do Senhor nos ares. E aí? E assim, estaremos para sempre com Cristo. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Nunca mais separados do nosso amado, sempre na presença dele. Que maravilha! Nas suas cartas a Timóteo, Tito, Filemão, destaca a mesma verdade. Diz Timóteo, diz o apóstolo a Timóteo, estou sendo oferecido. O tempo se aproxima.
esse Salvador está me esperando, coroa da justiça, guardado, completei a carreira, guardei a fé, e esse Salvador me espera. Tito fala de uma bendita esperança reservada nos céus por nós. A carta aos Hebreus destaca pessoas do passado cujas vidas foram transformadas por esta verdade. Enoque foi trasladado. Um dia eu também obteve testemunho de haver agradado a Deus, andou com Deus e foi levado à presença dEle pela fé. Só pela fé. Diz Tiago, terminando, nos últimos livros, Tiago fala, capítulo 5, se quiser depois ler em casa, depois do almoço, quando bate aquele sono profundo, gente. Ele fala desse encontro, versos 7 e 8, e ele fala da paciência de um homem do passado, paciência de Jó. E eu fiquei pensando, mas que tem a ver um homem do passado com a vinda do meu amado Salvador? Aí eu lembrei a palavra dele, em Jó capítulo 19. O meu Redentor vive. Vê-lo-ei. Por mim mesmo. Que momento, irmãos. O encontro com o meu amado Salvador. Que palavra. Pedro, na sua carta, destaca um dia para o Senhor. É como 1000 anos. Mas as promessas do Senhor são infalíveis. Que palavra preciosa do nosso irmão Gessinho. Somos filhos de Deus, diz João na sua carta. Veremos como Ele é. Palavra final, último capítulo da Bíblia. Contemplarão a sua face. E Ele diz: eu venho sem demora. E eu respondo: amém. Vem, Senhor, e que Deus abençoe sua palavra. Amém.